Não comer muito tempo, né? Também da vida de vocês, para todo mundo tem afazeres aí. Imagino que para alguma rapaziada pode estar em prova aí também, a graduação tá pegando. Então, se o Nardo puder gravar, humilde. Top. Então, oficialmente, boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês aqui para a pauta voltada para políticas de diversidade e inclusão. Essa meta complementar que a gente tem perante o planejamento estratégico da rede, né, que a gente está com mais informações agora. E aí, né, a gente vai aqui conversar um pouco sobre como que vai funcionar, critérios de avaliação, o que significa atração, retenção e desenvolvimento de membros, e também um momento ali para a gente conversar sobre quais são possíveis políticas, o que a gente pode estar, né, desenvolvendo. Acho que pontos importantes, né? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem me interromper a qualquer momento, sintam-se à vontade, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, tirar dúvida, o que for, e aí a gente vai moldando aqui em conjunto, né, esse momento. Bom, imagino que todo mundo me conheça, mas caso alguém não me conheça, muito prazer a todos. Eu sou o Leandro, sou o Dedé do Mar, tenho 22 anos, sou do interior de São Paulo e estou no quarto ano aí da minha engenharia química. Sou guardião de muitas EJs, então da DECOM, da DESH, da Inovatec e da PERI. E meu motivo para continuar no MEG, para querer me desafiar, é brigar por um MEG aí maringaense mais competitivo e mais maduro. Bom, vamos lá. Acho que a primeira parte importante quando a gente fala de política de diversidade e inclusão é a gente olhar para o nosso planejamento estratégico que a gente tem da Brasil Júnior. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar analisando. Então, dentro disso, nós temos os pilares da Brasil Júnior. Então, Brasil mais ético, Brasil mais educador, mais competitivo, mais colaborativo, mais diverso. Aí a gente tem a nossa missão, nós temos nossos valores, nossa missão, visão e valores do MEG. E também, né, a gente tem as nossas batalhas que regem, né, as nossas métricas. Então, quando a gente está falando, né, de política de diversidade e inclusão, a gente está falando da nossa batalha de lideranças que são protagonistas, porque a gente quer que o movimento Empresa Júnior seja um movimento mais acessível. Mas acho que mais importante, né, quando a gente olha para os pilares da Brasil Júnior, a gente tem um pilar aqui que chama muito nossa atenção, que é o pilar do Brasil mais diverso. Então, acho que nada mais justo, né, do que trazer o que a gente olha como movimento Empresa Júnior para o que é o pilar de um Brasil mais diverso. Então, basicamente, o movimento ele valoriza a inclusão e diversidade de grupos subrepresentados dentro do movimento, para que a gente consiga, né, trazer, para que todo mundo tenha espaço para ser autêntico e poder desenvolver habilidades essenciais, como pensamento crítico, inovação, para que todo mundo consiga ter essa oportunidade. Por isso que esse pilar é tão importante. Bom, já entrando agora um pouco mais no tópico que a gente tem voltado para como trabalhar políticas de diversidade e inclusão, como é que ele funciona, trouxe aqui 2 documentos que no final da pauta vão estar como hiperlinks para quando eu enviar lá no grupo, tanto para o conselho, mas também como grupo do Lumar, para caso vocês queiram acessar, já vai ir direto. No caso, são os 2 documentos que a gente tem aí como guias nossos, que são extremamente importantes. Então, a gente tem o documento, né, de políticas de diversidade e inclusão, que foi da onde eu retirei a pauta, basicamente. Então, lá tem algumas coisas que estão um pouco mais profundas, mas basicamente tudo que está lá está aqui, para que a gente consiga, né, dar numa dinâmica mais fácil, ficar um material mais tranquilo de vocês acessarem, mas recomendo muito que vocês entrem para verificar ali se faltou alguma coisa aqui que eu não coloquei, que às vezes vocês veem que é de suma importância. Além disso, né, a Brasil Júnior disponibilizou para a gente um modelo de relatório, que ele é muito bom para a gente saber o que a gente tem que realizar no relatório que a gente tem que upar no portal, para que, né, a gente consiga ter o relatório da melhor forma possível para que a gente consiga atingir a métrica. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre algumas restrições, algumas coisas importantes e imprescindíveis que falta ter, mas, né, dando continuidade, quando a gente fala, né, da nossa política de diversidade e inclusão, basicamente a gente fala de 3 grandes macrotemáticas que a gente tem que trabalhar. Então, é a macrotemática da atração, da retenção e do desenvolvimento.
Então, quando a gente fala de atração, muitas vezes fica muito claro do que a gente está falando, mas passando por cima, a atração está muito voltado para a gente conseguir atrair membros de grupos subrepresentados para dentro da nossa EJ. Retenção está ligado a gente conseguir fazer com que eles continuem na nossa EJ, e desenvolvimento é fazer com que eles, né, perante o que o Pilar de um Brasil Mais Ético traz para a gente consiga, né, por exemplo, desenvolver as lideranças, poder desenvolver para que eles tenham habilidades essenciais, para que eles consigam desenvolver habilidades essenciais. Então, vocês vão ver que os slides tem muito texto, mas é para ficar mais conteudista mesmo, não é para ficar bonito, e fazer slide bonito não é meu forte. Logo, estamos juntos. Então, vamos lá. Atração. O que a atração diz para a gente? Então, são ações destinadas a aumentar a representatividade interna da empresa júnior dentro dos grupos subrepresentados focais escolhidos a partir da estratégia do Employer Branding, processo seletivo, entre outros. O que né, a gente já tem de importante da gente estar pensando quando a gente fala de políticas de diversidade e inclusão? A gente tem que trabalhar com 2 grupos focais dentro de grupos subrepresentados. Então, eu vou realizar políticas que são voltadas tanto, por exemplo, para mulheres quanto para pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Então, são os meus 2 grupos focais. Quem também representa, né, grupos subrepresentados. Então, temos pessoas em baixa renda, mulheres, comunidade LGBTQIAP+, pardos, pretos, indígenas. Então todas as pessoas, todas as pessoas que entram dentro desse grupo, acaba sendo as pessoas que nós queremos focar dentro das políticas de diversidade e inclusão, para que a gente consiga ter um desenvolvimento delas. Então, o que a gente tem de indicador, coisas que são exemplo, né, indicadores exemplo que a gente pode estar pensando quando a gente está falando das nossas políticas. Então, políticas afirmativas no processo seletivo. Então, algo voltado para que a gente faça dentro do processo seletivo, para que mostre o posicionamento da instituição perante diversidade e inclusão. Revisão da estrutura que a gente tem hoje de atração dos nossos membros para o processo seletivo, de alguma forma que entre a parte de diversidade e inclusão. Revisão das fases do processo seletivo trazendo temáticas voltadas para a diversidade e inclusão, ou direcionamento da comunicação da empresa júnior com trabalho de temáticas também de diversidade e inclusão. Então, basicamente, o documento traz para a gente algumas ideias básicas do que a gente pode estar fazendo, mas não necessariamente a gente tem que se prender, né, ao que foi trazido como exemplo. Então, vocês podem também pensar em outras situações. Até aqui, tudo bem? E vários joias, estamos juntos. Então, próxima parte. Então, quando a gente fala de retenção, o que a gente está conversando? Então, ações destinadas a aumentar a retenção ou o tempo de permanência do membro, que faz parte de um grupo dos grupos subrepresentados focais, suprindo necessidades específicas que podem ser causadoras de turnover ou evasão desse grupo da EJ. Então, a gente está falando, não adianta apenas a gente atrair, mas a gente também tem que fazer com que eles tenham essa intenção de continuar na EJ. Deixa eu permitir o André. Que a gente tenha, para que a gente consiga que as pessoas, né, estejam dentro da EJ, para que elas também consigam se desenvolver. Então, ideias também que o documento traz para a gente. Política de permanência e auxílio aos membros, processo de custeio da vivência empresarial focada em membros pertencentes a grupos subrepresentados, por exemplo, dar um auxílio financeiro para que essas pessoas consigam ter a vivência empresarial, é um tipo de política. Adaptação dos processos da empresa júnior para pessoas de grupos subrepresentados sejam inclusas. Revisão dos valores, ritos, rotinas da empresa júnior com foco em adaptar a cultura organizacional à temática de diversidade e inclusão. Então, coisas dentro do dia a dia que os membros se sintam que o ambiente da EJ é seguro para que eles estejam presentes. Alguma dúvida? A subir que não. Top. Então, vamos lá. Desenvolvimento. Então, ações com foco em potencializar o desenvolvimento pessoal e profissional, ampliando oportunidades, realizando treinamentos em outras coisas, entre outras coisas.
Então, aqui alguns outros exemplos, vou passar por algum deles. Então, o Comitê de Diversidade e Inclusão dentro da própria EJ, para que a gente consiga fomentar o grupos subrepresentados, também é uma política muito boa que pode ser implementada. Questão de hackathons com foco na participação de pessoas de grupos subrepresentados ou da temática de trabalho voltada para a DI. Então, fazer um hackathon com a EJ, de como a gente pode trazer um ambiente mais seguro, como a gente pode trabalhar essas coisas voltadas para a diversidade e inclusão, ou um hackathon voltado, né, para pessoas de grupos subrepresentados, do nosso grupo focal, por exemplo, sobre alguma temática específica. Então, dentro dessa parte das macrotemáticas, a gente já consegue observar que a gente tem diversas ideias, já que o documento traz para a gente, que a gente pode estar seguindo, para que a gente consiga tá tornando o ambiente da EJ um ambiente mais adequado, mais seguro. Então, temos alguma dúvida em relação à parte de desenvolvimento? Top. Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu como que funciona a questão de atração, retenção e desenvolvimento dos nossos membros, a gente também tem que entender como é que vai funcionar. Então, basicamente, igual eu mostrei lá no início, a gente vai ter um relatório que, né, vocês têm que escrever, e dentro dessa escrita tem que seguir alguns critérios, tem que seguir um modelo do documento, e dentro desse modelo do documento, a partir do que foi escrito, a gente vai ter algumas grades de avaliação para a gente analisar se as políticas estão sendo efetivas ou não, e se, por exemplo, o ambiente da EJ realmente está se tornando mais seguro, por aí vai. Então, a grade a pontuação basicamente, né, a gente tem 12 pontos, então são 3 pilares, dentro desses 3 pilares a gente tem são 3 pontos de avaliação, né, 3 pilares de avaliação, cada pilar tem 4 pontos que pode ser pontuado de 1 a 4, e aí, né, totaliza 12. Para que o relatório seja aprovado e seja considerado uma política de diversidade e inclusão, você tem que atingir 75% da grade, que isso configura 9 pontos. E aí, né, todos os pilares, né, de avaliação tem peso 1. Então, diferente de projetos de impacto, que tem pilares de avaliação que são peso 2, todos esses aqui são peso 1. Então, todo mundo na régua ali, top. Então, vamos lá, vamos trazer um pouco sobre aquilo que a gente está olhando, basicamente. Só um ponto mais importante, quando a gente pensa, né, a gente tem limitantes, né, de vezes que a gente pode mandar a nossa política de diversidade e inclusão, igual acontece com projeto de impacto. No caso, pode ser enviado o dobro da meta. Então, por exemplo, esse ano todo mundo tem a meta 1, então a gente pode enviar o relatório para análise, do máximo, 2 vezes. Se não conseguir nessas 2 vezes, a gente não pode mais enviar. Se para o ano que vem vocês querem, por exemplo, conseguir a 4, a meta de a meta de vocês de política de diversidade e inclusão de vocês é 4, vocês podem enviar até 8 relatórios. Acho que outro ponto que é interessante também da gente saber, para que ninguém fique muito preocupado, quando se coloca o relatório no portal, a gente tem um processo, né, um período que a gente chama de pré-avaliação ou pré-auditoria. Quem avalia a parte de pré-auditoria? Eu mesmo. Então, eu, DDE, que cuido do portal, tenho que fazer essa pré-auditoria com o auxílio da FEGEPAR. Então, nós dois, eu e a FEGEPAR, olhamos para o documento, olhamos se tem os pré-requisitos, então, trabalhar com dois grupos focais, ter pelo menos 2 políticas de cada macrotemática, então 2 políticas de atração, 2 de desenvolvimento, 2 de retenção, e também ver se a EJ possui mais de 30%, né, de pessoas de grupos subrepresentados dentro da EJ. Então, são pré-requisitos, a gente avalia tudo ali bonitinho, e aí a gente manda para o Brasil Júnior. Aí que conta uma vez. Aí o Brasil Júnior avalia, se tiver tudo certo, todo mundo feliz. Se não tiver, volta com feedback, aí a EJ tem que fazer a atualização do relatório, adicionar o que foi dado de feedback, a gente manda para a pré-auditoria de novo,
a BJ avalia de novo e é mandado para o Brasil Júnior de novo. Então, basicamente, esse é o processo. Talvez ficou um pouco confuso. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Bom, imagino que não. Vamos lá. O que a gente está, quando a gente pensa nos pilares de avaliação, o que a gente tem, né? Quais são as 3 temáticas que temos, né? A gente tem institucionalização das políticas, basicamente estamos fazendo políticas, mas elas não vão se perder, a gente vai trazer registros para que elas continuem sendo aplicadas dentro da EJ para anos futuros. Impacto na representatividade, então as políticas elas tiveram efetividade, a gente tem mais pessoas de grupos subrepresentados dentro da nossa EJ. E também, né, a gente tem também a percepção positiva das partes interessadas. Então, tanto as pessoas que participam hoje da EJ, quanto pessoas externas ou agentes externos, a EJ também tem uma visão positiva do trabalho que está sendo realizado. E aí, né, entrando um pouco mais em detalhe para a gente compreender, né, o que está acontecendo. Então, vamos lá. Institucionalização das políticas. Então, basicamente é o quê? Vai mensurar o grau de perenidade, basicamente, o quanto isso realmente vai durar, o quanto a ação implementada vai durar dentro da EJ. E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz essa institucionalização? A gente tem que, basicamente, trazer documentos para gestão de informação, mudar o regime interno se necessário, para que a gente consiga ter ela dentro da realidade da EJ, para que as pessoas consigam ter fácil acesso e consigam acompanhar ela. Então, basicamente, né, o que gera um ponto para a gente. A EJ implementou ações pontuais de diversidade e inclusão, mas ainda sem registros formais ou continuidade garantida para as próximas gerações. Então, a gente fez as políticas, mas a gente não conseguiu registrar. E aí, 4 pontos que é o máximo: a institucionalização é plena, as políticas de diversidade e inclusão estão inseridas no regimento interno, possuem responsáveis claros, então quem vai cuidar do quê, e contam também com mecanismos formais de monitoramento e avaliação contínua. Top! Fechou. Então, dentro disso aqui, há algumas outras informações que são interessantes, né? Uma política, ela só é considerada perene, ela só é considerada de maior perenidade, ela dura bastante, a partir do momento que, né, os documentos vão estar ali presentes. Então, o que isso quer dizer para a gente? Façam documentos registrando o que está acontecendo, mas também anexem esses documentos no relatório. É muito importante o relatório ter comprovações, e essas comprovações vêm por meio, por exemplo, desses documentos estarem anexados, seja print, hyperlink, por aí vai. E alguns exemplos que a gente tem aqui também que o documento traz para a gente entender melhor como é que funciona, né, a questão da institucionalização. Então, a EJ criou uma ação afirmativa para grupos subrepresentados no seu processo seletivo. Isso deve constar em edital, e o edital daquele processo realizado deve estar anexado. Então, fizemos mudança no nosso processo seletivo, tem que estar lá o documento anexado mostrando a mudança. E aí, outro aqui, basicamente, que ele traz para a gente, fez uma mudança no regimento interno sobre destinação de recurso financeiro para um grupo subrepresentado. E aí, basicamente, né, como o regimento interno foi mudado, a gente tem que colocar o regimento interno da EJ ali também como comprovação daquilo que a gente está falando. E uma observação também que é importante mesmo que a política seja institucionalizada, tenha muita comprovação que ela tem relatório, tem um manual, se ela não for colocada em prática, aí não tem, tipo assim, não conta. Então é importante colocar em prática. Então, vamos lá. Impacto na representatividade. Ela avalia o quanto... Oi. Ô, Leo, uma dúvida. Tá dando para me ouvir que eu acho que minha internet está bem ruim, mas enfim. Tem que ser, então, beleza, a política ela tem que ser aplicada, mas vai ter alguma maneira da Brasil Júnior confirmar que ela realmente está sendo, ou é tipo, vai muito da ética, tipo, da EJ falar assim, estamos aplicando, ou vai ter tipo uma coleta com as pessoas? Vem muito da questão da ética, mas quanto mais anexos, mais comprovações temos que aquilo está rodando, sabe? Então, Entendi. beleza, fizemos uma política voltada para a atração de 2 grupos subrepresentados no meu processo seletivo.
Você precisa mostrar os resultados que isso está acontecendo. Então, por exemplo, um print, sei lá, de um gráfico de pizza do PS passado, sem a política, e um gráfico da política a partir da implementação dela. Como isso como isso afetou, sabe? Para a gente realmente, tipo assim, pô, pelos resultados a gente consegue observar que alguma coisa está mudando. Boa, boa. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Bom, assumir que não. Continuando. Então, basicamente, né, vamos lá. Impacto na representatividade. O que isso traz para a gente? Ele avalia o quanto as políticas que estão sendo implementadas estão sendo eficientes em aumentar a representatividade de pessoas diversas dentro da nossa região. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? O que a gente está fazendo realmente está virando resultado, a gente tem uma atração maior. Então, um ponto significa o quê? Houve um aumento e a EJ finalizou o ano com mais de 30% na representatividade de um grupo focal. E, no caso, né, de 4 pontos, houve um aumento na representatividade média geral da EJ, mas também a EJ conseguiu finalizar o ano com mais de 50% de pessoas de grupos subrepresentados dentro da empresa. Para a gente conseguir observar como a gente está conseguindo, né, ter um avanço maior, mas também, por exemplo, a gente não focar as nossas políticas em apenas um grupo focal, mas a gente conseguir ter uma atração em geral, né, de grupos subrepresentados. E aqui, né, o documento também traz para a gente algumas observações que são interessantes. Então, se um grupo ele pertence a mais de um grupo focal, ele só é contabilizado uma vez para a porcentagem. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que é LGBT, que é AP+, e de baixa renda, ela conta apenas com uma vez para a contabilização, né, de uma pessoa que está dentro de um grupo subrepresentado. Observação número 2. Né, é importante que, igual eu falei, que a EJ exponha resultados comprovando que está dando certo. Então, basicamente, dentro disso, entra nas questões de análise de dados que é importante. Então, comparar o antes com o depois, fazer... às vezes trazer um histórico de como é que estava indo e o que está mudando, fazer triangulação, comparação, gráfico, por aí vai, para a gente conseguir mostrar isso. E a observação número 3, né? Mesmo que a EJ atinja 30% de representatividade de grupos subrepresentados gerais, ela deverá comprovar um aumento na representatividade dos grupos focais para evidenciar a efetividade das ações de atração, de tempo de permanência para a retenção e, por exemplo, de formação de lideranças para ações de desenvolvimento. Para que a gente, estamos aumentando, mas realmente aquilo que a gente focou, né, o nosso grupo focal realmente está sendo desenvolvido ali dentro da nossa EJ. Alguma dúvida? Top. Vamos lá. Basicamente, estamos acabando já. A parte da percepção. Oi. Olê, na verdade, deixa eu tirar uma dúvida. Volta lá no slide anterior. Se eu não me engano, eu lembro que assim, você pode, por exemplo, enviar, por exemplo, enviamos um relatório esse ano, né, de política de diversidade e inclusão. O ano que vem a gente não precisa trazer algo diferente, totalmente diferente, né? A gente pode trazer coisas para que a gente manteve, né? Então, tipo, mantivemos isso porque deu certo, né? Mas aí como que seria essa comparação? Por exemplo, então em 2025 a gente conseguiu atingir 30% de 2 grupos subrepresentados, de representatividade. E no outro a gente manteve. Isso conta ainda como ponto positivo ou tipo... Então, a ideia é que a gente consiga ter aumento ao longo dos anos. Então, se a gente estagnou, não necessariamente a gente está tendo um resultado adequado, sabe? Porque Entendi. Se a gente está de igual para igual, a gente não teve evolução. Entendi. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Top. Vamos lá. Percepção positiva das partes interessadas ou dos stakeholders, como vocês queiram chamar, basicamente é ver uma percepção interna da EJ, se as pessoas estão gostando daquilo que está apresentando, mas também a percepção da comunidade acadêmica, então a gente também entender como as pessoas que fazem parte do curso de vocês estão enxergando a EJ de vocês perante, né, todo esse posicionamento agora que a gente está olhando para o movimento Empresa Júnior de forma mais assertiva. Então, um ponto basicamente que ele traz para a gente.
A EJ possui uma percepção positiva do seu trabalho com diversidade e inclusão, de pelo menos 60% dos membros que fazem parte da EJ, porém, a gente não fez uma coleta com a percepção externa. Enquanto 4 pontos traz para a gente o quê? A EJ possui uma percepção positiva do seu trabalho com diversidade e inclusão de pelo menos 80% dos membros da EJ e também uma média maior do que 8 de interesse de participação da EJ das pessoas do curso da graduação. Então, dentro dessa coleta que a gente está fazendo com o externo, é muito importante a gente ter essa pergunta voltada para se as pessoas têm interesse em fazer parte da instituição. Mas também, né, já que a gente vai ter que fazer uma coleta externa, coletem outras coisas, coletem mais perguntas, mais coisas que podem aprofundar na área de vocês, sabe? Para que vocês também possam utilizar como resultado dentro do relatório para poder deixar ele mais completo, e sendo mais completo, a gente tem mais chance de conseguir atingir a nossa métrica. Oi, Bruno. Lele, uma dúvida. Para coletar essa percepção dos membros da empresa, tipo assim, basta a gente rodar um formulário, tipo, tem um formulário específico que a gente tem que fazer, e sobre essa média de ser maior que 6, 7, 8, ela vai até 10 para o externo, e tipo, como que a gente coleta isso com o externo também? Como seria coletado isso? Perfeito. Para ambos os casos, a gente pode usar forms, claro que não forms iguais, então é que ele vai até 100%, não sei porquê, para mim podia ser tudo na mesma base, mas basicamente a ideia é ver de 1 a 10, né, fazer essa coleta, pode ser por forms mesmo, tanto dentro da EJ quanto para o externo, e aí quando a gente fala da comunidade externa, vulgo pessoas da graduação, vem muito de estratégias que vocês podem rodar, então conversar com professores que são apoiadores para poder fazer divulgação por meio de class, igual o processo seletivo, que muitas vezes a gente vai em sala falar sobre essa questão, então também trazer, às vezes, alguma pauta dentro do ambiente acadêmico, porque aí depois uma questão de coleta do que está sendo apresentado, para que a gente consiga ter esse entendimento. Mas é muito mais, tipo assim, de tá batendo porta por porta para que a gente consiga um número de respostas, sabe? Pô, entendi. Obrigadão, Lele. Top. Mais alguém? Fechou. Então, vamos lá. Também, né, temos aqui algumas observações que são interessantes. Então, basicamente, né, percepção interna. A EJ pode fazer uma pesquisa de clima ou algum outro formato, igual a gente falou, forms. O sentimento de inclusão, ou também para avaliar a questão de sentimento de pertencimento ou inclusão dentro da EJ, e né, também questão de avaliação dos membros, como eles se sentem em relação às políticas. E aí, quando a gente fala da questão do interesse acadêmico, basicamente a pergunta que a gente tem para fazer, né, que é basicamente o que o documento traz aqui para a gente tem que atingir, né, o quanto você se sente interessado em fazer parte da EJ, indo de 1 a 10, e aqui tem um outro hyperlink que leva para um documento da Brasil Júnior muito bom, que ele ajuda a gente a fazer um diagnóstico, por exemplo, de quais grupos focais a gente vai estar trabalhando dentro das nossas políticas de diversidade e inclusão, como fazer uma análise em relação a isso. Tem metodologia, é um documento também que é muito bom, que também está aqui para vocês poderem acessar. Alguma dúvida, gente? Imagina que não. Então, igual eu falei, no início eu botei lá os 2 documentos de apoio que eu falei para vocês, tanto o documento, o toolkit de política de diversidade e inclusão, quanto o modelo de relatório, eles já estão aqui também como hyperlink para que vocês possam estar acessando para que vocês consigam ter o documento com maior facilidade, está na mão de vocês, para que vocês também possam estar revisando questões como qual que é o obrigatório de ter, então algumas coisas faltaram aqui nessa apresentação, não que faltaram, mas está mais profundo lá, que vocês podem estar lendo, não é um documento que é muito grande, é mais ou menos umas 14 páginas, se não me engano, e aí como é Canva e é, tipo assim, compridinho, aí tipo assim, não tem tanta escrita, aí tem bastante figura, eu gosto de figura. Aí é top para ler, e é isso, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Caso vocês gostaram do formato aí, a gente pode fazer mais pautas desse tipo, por exemplo, a política para projeto de impacto, alguns outros quesitos que vocês quiserem que eu possa trazer.
E aí a gente, né, agora tem um momento para tirar mais algumas outras dúvidas, que se alguém quiser ficar aqui para trocar ideia de quais são possíveis políticas, se ela entraria como política de diversidade e inclusão ou não, para a gente dar uma conversada a mais aqui e por aí vai. Tamo juntos? É isso, gente. Alguém tem uma dúvida? Alguém quer trazer alguma coisa, algum ponto? Oi, Vi. Você comentou que um membro conta como apenas um grupo subrepresentado. Mas e se, por exemplo, metade das pessoas da minha J forem mulheres e uma certa porcentagem delas forem de outro grupo subrepresentado, como pessoas de baixa renda? Como que a gente consegue ir para além desse subgrupo grupo subrepresentado, que é o público feminino, se não sei se deu para compreender a minha dúvida. Certo. A gente pode, tipo assim, a ideia é a gente trabalhar com grupos focais, então, igual usar o exemplo que você trouxe de mulheres de baixa renda. Então, a gente tem pessoas que entram dentro desse grupo focal, porém a ideia é sim podemos trazer políticas para trabalhar com elas, e aí top. Porém, quando a gente faz o cálculo lá que eu falei para assim, a gente tem que finalizar o ano com mais de 50% da EJ pertencente a grupos subrepresentados. Então, quando a gente faz o cálculo, aí as pessoas, tipo assim, a pessoa que participa de mais de um grupo, de mais de um grupo subrepresentado conta como uma, e aí a gente faz, por exemplo, igual você falou, 50% dividido por 100, aí a gente tem 50% da nossa EJ, sabe? Não fica, por exemplo, sei lá, 75%. É muito mais para fazer a contas de grupo subrepresentado. Não sei se deu para entender. Deu para entender, mas, tipo, por exemplo, se. Aí que eu não sei expressar direito a minha dúvida, mas, tipo, como que a gente analisaria mais de um grupo subrepresentado se os dois grupos que eu tenho na minha J são do mesmo grupo de pessoas? Uhum. Você pode, quando a gente fala, vamos pensar em atração, você pode fazer uma atração voltada para cada grupo, para mostrar que, tipo assim, estamos conseguindo atrair, por exemplo, a minha J divulga que para evento a gente está pagando para que as pessoas, pagando ingresso para que as pessoas vão, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma política voltada para mulheres. Então a gente pode fazer uma análise voltada para mulheres e uma análise, por exemplo, de dados voltadas para pessoas de baixa renda. Para a nossa análise, elas serem pessoas diferentes, tudo bem. Na hora de fazer a contabilização total da EJ, aí é uma pessoa. Não sei se fez mais sentido agora. Não, melhorou, mas obrigada. Olê, eu acho que assim, acho que muita dúvida da Vitória, eu não sei, Vitória, se eu entendi, mas eu acho que como que talvez até faria essa divisão, né? Já que só conta para um, tipo, por exemplo, sei lá, a EJ conseguiu, sei lá, tem 20 membros e conseguiu colocar 12 que são mulheres, mas, sei lá, um mundo hipotético, todas as mulheres também são, por exemplo, negras, enfim. E aí, tipo, para onde que elas entram, divide metade metade, tipo assim, tipo, para contabilizar para cada grupo. Não sei se era isso, Vitória. É isso. Tá, eu assim, vou tentar deixar mais claro minha resposta. Quando a gente está falando, por exemplo, da questão de análise dos dados, por exemplo, de trazer mulheres e pessoas negras, a gente consegue separar elas na hora da questão da análise. Então a gente consegue ter um crescimento, por exemplo, o crescimento de mulheres no nosso processo seletivo e o crescimento de pessoas negras no processo seletivo. Porém, a gente fala da contabilização de uma pessoa na hora que a gente vai fazer o número total de pessoas da EJ. Porque a gente fala, tipo assim, a gente tem que ter mais de 30%. Entendi. Entendi. Também. Lê, a gente já tem exemplos de algumas EJs do Brasil que conseguiram já conseguiram atingir esse indicador?
Eu vou verificar com a Brasil Júnior, mas até onde eu tinha visto, até pouco tempo atrás, não, porque os documentos foram sair, por exemplo, uma semana antes do Maringá Júnior, então foi algo muito recente. Mas eu vou conferir com a Nanda se tem alguma EJ que já atingiu para que a gente possa conversar, para que eu possa indicar para vocês conversarem. Eu acho que além disso, outro ponto que é importante, sobre questão de tempo, né? A gente não tem muito tempo disponível para escrever, basicamente. A Brasil Júnior, basicamente, o período de análise é de uma semana e a Brasil Júnior deu até a primeira semana de dezembro, então enviou até o dia 5 para que seja possível avaliar tanto o projeto de impacto quanto a política de diversidade e inclusão. Se passar desse tempo, aí não tem análise. Entendi. Eu acho que não. Eu tô tranquilo. Gente, obrigado.